Você está em casa, está sentindo a presença de Deus? Escreva agora nos comentários, participe conosco, em o nome de Jesus. Podem sentar, queridos. Eu quero pedir a você, que é membro aqui na Manancial. Você que é membro aqui na Manancial, por favor, pegue agora o link que eu enviei para vocês, pelo WhatsApp, e envie para pelo menos uma pessoa que você ama. Envie agora mesmo. Diga, assiste o culto comigo, participa aí. Deus vai falar algo forte ao seu coração. Queridos, hoje nós vamos falar, pode até escrever isso se você quiser. Hoje nós vamos falar, gente, quando Deus falou ao meu coração essa palavra, eu confesso que eu tremia, amados. Na verdade, parte dela está escrita no livro que eu escrevi, Vencendo em Meio às Lutas. Se você ainda não leu, eu recomendo a leitura, porque eu sei que na verdade não fui eu quem escreveu, mas foi o Espírito Santo de Deus. E esse livro já está circulando, não vou nem dizer no Brasil, mas no mundo, abençoando vidas. Temos milhares de testemunhos de pessoas que foram curadas fisicamente, curadas emocionalmente, através da leitura desse livro. E eu escrevo parte do que eu vou falar agora, nesse livro. Sobre a necessidade que nós temos de vencermos as frustrações da vida. Então, mande isso para alguém que você sabe aí, diz, você precisa assistir esse culto. Diz, já enquadra a pessoa lá, diz assim, você precisa assistir esse culto. E você que não é inscrito no nosso canal, já se inscreva agora mesmo ali no canal do YouTube. Ative ali as notificações, aquele sininho, para que você receba sempre aí um alerta, uma chamada, quando nós entrarmos ao vivo ou postarmos um novo vídeo. Amém, amados? Amém? Amém, queridos? Queridos, eu vou falar uma coisa agora, sem nenhum tipo de pretensão, mas com muita alegria no meu coração. E posso falar porque é a verdade. Quando eu escrevi esse livro, Deus me deu a oportunidade de caminhar perto, gostaria que fosse mais ainda, inclusive em setembro ele vai estar aqui, pastor Luciano subirá. E numa das vezes que ele veio aqui, eu levei ele para jantar depois de dele ministrar o culto aqui. E eu pude ler o esboço, já estava pronto, mas eu ainda estava aberto a qualquer alteração ou coisa parecida. Desse livro que eu comentei com vocês agora, do meu livro. E eu li para ele a introdução e li o primeiro capítulo, se não me falha a memória. E eu falei sobre isso. E ele ficou quieto. Ele continuou jantando. Eu nem consegui comer, porque eu queria ouvir a opinião dele. E é um homem que, modéstia à parte, é um mestre na palavra, um dos maiores, talvez, escritores do Brasil, cristão. E eu disse, cara, eu vou perguntar logo para um homem desse naipe aí. Primeiro livro que eu estou escrevendo. E confesso a vocês que nunca fui habilidoso na redação. Me defendia bem, mas não era o cara. E ele não falou nada, gente. E ele continuou comendo, e eu dei mais um tempo, eu disse, pastor, o senhor pode falar, viu? Eu vou sobreviver. E ele continuou. Eu fui lá, paguei a conta. Depois que eu paguei a conta, a gente estava indo para o carro, eu disse, pastor, se o senhor puder falar qualquer coisa, mesmo que, eu vou aguentar. E a gente entrou no carro e ele não falava nada. Eu disse, bom, pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu não vou arrancar esse carro antes que o senhor me fale alguma coisa acerca do livro. Mesmo que seja, tá horrível. E ele disse assim, e eu falo para a glória de Deus, amados. E aquilo me entusiasmou de uma forma que quando eu cheguei em casa, depois de deixá-lo no hotel, Deus me deu o esqueleto todinho do outro livro que inclusive estou escrevendo. Ele disse assim, Samuel, eu vou te dizer uma coisa. E eu falo para a glória de Deus. Eu já preguei várias vezes sobre esse texto, já vi inúmeros pastores pregando, mas eu nunca tinha ouvido ninguém fazer essa abordagem que tu fez no livro. Vou te dizer uma coisa. Ele está muito acima da média. Eu falo para a glória de Deus, falando do livro. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Confesso que eu nunca preguei sobre isso. Escrevi, mas nunca, já citei algumas poucas
pinceladas, mas hoje eu quero compartilhar com vocês sobre isso. Sobre a necessidade que nós temos de superarmos as frustrações desta vida. E eu quero que você então venha comigo. Primeiro texto, vamos em Gênesis, capítulo 25. Gênesis capítulo 25. A partir do versículo 27, nós sabemos que... Obrigado, Tiago, de verdade. A não ser que você queira continuar ministrando comigo, eu vou ficar. Eu pedi para ele ficar um pouquinho mais por causa desse... É um mover, né, do Espírito Santo, amém, amados? A Bíblia diz que quando Saul estava oprimido por espíritos imundos, ele chamava Davi. Davi tocava, Davi ministrava diante de Deus, e os demônios fugiam, amados. Eu creio, o louvor não é só uma parte do culto, o louvor é o próprio culto. A adoração atrai a presença de Deus. A Bíblia fala no livro de Gênesis sobre os descendentes de Isaac. E fala sobre, obrigado meu filho, sobre Esaú e Jacó. Esaú aqui, amados, é o primogênito. E o primogênito de cada família, ele tinha uma porção dobrada da herança, era chamado de o direito de primogenitura. Além disso, ele levava o nome da família adiante. Ele seria o tutor maior, o responsável por levar o nome adiante. Quantos de nós já ouvimos aquela oração? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quem já ouviu isso? Essa expressão no meio de uma oração? Levante a sua mão. Ah, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E a Bíblia fala então, no versículo 27, cresceram os meninos, Esaú e Jacó, né? Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava a Esaú, porque se saboreava da sua caça. Não quer dizer, ontem eu expliquei, inclusive isso no culto de jovens, não quer dizer, claro, aí eu usei um outro texto falando de José. E eu comentei que, está aqui o meu filho Estevão, acabou de vir aqui o Timóteo, tem o Micael, que está por aí, deve estar lá na escolinha. Não, está lá, ele lá atrás. Queridos, cada um dos filhos tem as suas características, tem as suas muitas qualidades, tem os seus defeitos, como eu tenho os meus, como você tem os seus. Amém, amados? Uns passam por algumas dificuldades, né? Um passa por uma dificuldade, outro passa... Os três filhos, cada um no seu tempo, cada um nas suas... Mas é impossível um pai amar mais... Eu não consigo entender como Deus faz isso, porque eu amo eles igual, os três. Né? E o Micael tem uma diferença muito grande entre os dois mais velhos. Só que depois que o Micael nasceu, eu percebi que faltava o Micael na família, cara. Uma coisa que eu não tenho nem como explicar, eu falo isso inclusive lá em casa, eu brinco com ele, filho. Eu não sabia que tu na eternidade já existia, mas eu já sentia a tua falta, cara. Porque ele enche, e criança pequena enche a casa mesmo, né? Né, filhão? O papai enche de carinho também, às vezes, com a varinha, né? Não, olha lá, tá, solta a minha, eu tô falando dele, ele quer vir comigo. Pode dar-lhe. Não, tô brincando. A gente ama igual. Filho é uma coisa... E assim é Deus conosco, gente. E eu falei para os jovens, Deus não tem preferidos. Deus não tem preferidos. Mas existem aqueles que preferem a presença dEle.
E esses são os mais abençoados. Tem gente que se conforma em comer o mingau pelas beiradas. Tem gente que se conforma em ir numa festa. Estou fazendo uma pequena parábola aqui. Alguns se contentam em ir numa festa e ficar só no aperitivinho. Agora alguns, estou falando do reino de Deus, agora alguns realmente mergulham e querem comer o melhor dessa terra. O que você quer para a sua vida? Comer um mingauzinho pelas beiradas, ir na festa e ficar só no aperitivo? Ou você quer entrar com tudo na presença de Deus? O que você quer para a sua vida? Então aqui, quando a Bíblia fala que Isaac amava Esaú, não está dizendo que ele não amava Jacó. Amém, amados? Amém mesmo? Só que eles tinham um contato maior. Eles tinham uma proximidade maior. Então, não é que ele amava no sentido de não amar a Jacó, mas ele tinha uma afeição um pouco talvez mais no detalhe com Esaú do que com Jacó. Bem entendido isso, sim ou não? Amém. Porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Convivia mais com Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho. Era uma panelada de lentilhas, né, gente? Pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó, olha que loucura: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Rapaz, o cara foi pesado, cara. Ele não pediu, né? Me ensina a atirar com arco e flecha para ver se eu consigo ter mais proximidade com o pai. Me ensina a atirar com uma funda, sei lá o que ele usava. Me ensina a fazer uma armadilha para eu poder caçar e meu pai também, ou o nosso pai, se saborear com as minhas caças também, não só com aquilo que eu preparo, que tu trazes, ou que a mãe me ensinou. Não, ele não pediu, me dá uma parte do teu direito de primogenitura. Ele pediu o direito de primogenitura inteiro. E isso eu escrevo no livro, que muitas vezes nós entendemos Jacó. Claro que o nome dele quer dizer isso, enganador, trapaceiro. Ele pegou pesado, amados. Mas a Bíblia, quando traz o subtítulo, ele não fala que Jacó enganou Esaú. A Bíblia fala que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. E aí nós vamos entender agora aqui, ó. Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu. Olha só o drama aqui, presta atenção, gente. Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? E eu escrevo sobre isso, amados. Quem disse? Olha o dramalhão que Esaú faz. Tá certo, queridos? Ele estava frustrado. Eu não sei, a Bíblia não nos precisa, ela não nos dá com exatidão quanto tempo ele ficou tentando caçar. Se foi um dia, se foi uma noite, se foi um dia, uma noite, se foram 2 dias. A Bíblia não aponta isso. Mas ele, por ser exímio caçador, voltar para casa sem nada, era a mesma coisa que aconteceu com os discípulos, momentos antes da grande pesca maravilhosa acontecer. A Bíblia diz que os discípulos estavam lá lavando as redes, desanimados, desacorçoados. De repente chega Jesus e lança a palavra para eles: ó, faze-te ao largo, ou seja, vai para o fundo, lançai as vossas redes para pescar. Havia uma ordem muito clara, muito específica da parte de Deus. E aí Pedro disse: olha, nós trabalhamos uma noite inteira. Eles eram pescadores profissionais, filhos de pescadores profissionais, netos, bisnetos, seja lá até onde, quantas gerações foram pescadores. Mas por causa da palavra de Jesus, que não era um pescador, Pedro reconheceu em Jesus a autoridade, não só na carpintaria, mas ele reconheceu em Jesus uma autoridade que ia além de todo qualquer tipo de pensamento humano. Quando Jesus disse: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar, Pedro entendeu que havia da parte de Jesus, ou seja, da parte de Deus, uma liberação para eles serem abençoados, serem prósperos naquilo que fariam. Tanto que Pedro vai na frente. A Bíblia não fala por quê, mas o outro barco ficou lá. Ele foi. E a Bíblia fala porque Pedro foi, porque Pedro obedeceu, o milagre aconteceu. Amém, amados?
Só que minutos antes, sei lá quanto tempo, eles estavam frustrados de uma noite inteira infrutífera. Uma noite inteira e nada pescaram. Quantas vezes será que nós não nos sentimos frustrados, amados? E quero dizer que o ser humano, até um bebezinho, quando estava lá, ele lá, solta a minha, que ele, não é me solta que ele fala, é solta a minha, ele dizendo que ele queria, olha lá, já me olhou de novo. É que ele queria vir comigo, com certeza ele estava falando aquilo ali, porque ele estava frustrado, porque a mãe dele estava segurando ele. Então, nós, queridos, nós precisamos aprender a lidar com as frustrações todos os dias, em todos os níveis, em todos os momentos da nossa vida. Eu me lembro quando a gente começou a ir para a escola, gente, todo ano era a mesma coisa para mim. Eu chorava escondido por saudade de casa. Primeira série, segunda série, o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. A minha irmã não sabia disso, a minha irmã mais velha. Mas eu sempre procurava por ela, na verdade ela sempre procurava por nós, para nós ficarmos juntos. E nós, por um tempo, estudamos num colégio aqui embaixo, no bairro Sarandi. E eu me lembro que um dia ela atrasou, ela devia estar fazendo alguma tarefa, alguma coisa, e ela atrasou, e eu estava lá no meio do campo de futebol, desolado. Uma vez, que coisa, eu não queria mentir, né, mas eu vou confessar meu pecado. Primeiro ou segundo dia de aula, está escorrendo não sei, uma lágrima, acho que era, alguma coisa assim. E o meu colega de está chorando, Samuel? Eu disse, não, cara, estou com uma dor de barriga. Mas eu estava tentando, claro, eu pequei ali na hora, eu errei, né, cara, mas não fiz aquilo com maldade, mas é errado, qual? E não era dor de barriga. Era saudade de casa, de estar em casa com a mãe, com o pai, com os irmãos. Mas eu tive que aprender a lidar com aquilo ali. E todos nós precisamos aprender a lidar com essas frustrações, às vezes pequenas, às vezes maiores, às vezes nós não conseguimos nem imaginar como poderemos sair de tamanha frustração. E aqui, Esaú está frustrado, coisa que na verdade ele já deveria estar treinado. E talvez porque ele não soube lidar, não aprendeu a superar frustrações. Ou talvez ele sabia, mas naquele momento ele voltou a não conseguir lidar com aquela frustração. Jacó, num momento talvez de expertise ali, malandragem, talvez ele largou verde para colher maduro e me vende o teu direito de primogenitura por esse prato de lentilhas. Aí ele diz, eu estou a ponto de morrer. Quem disse, queridos, que Esaú não podia sair para a rua, encontrar talvez alguma árvore frutífera por ali, ou pegar algum fruto já colhido na tenda de sua mãe, ou junto com o próprio Jacó, ou talvez ele teria alguma coisa guardada. Quem disse que ele não poderia esperar aquele cozido de lentilha ser servido? Mas por não saber lidar com a frustração, amados, ele faz todo um drama, eu estou a ponto de morrer. Quantas vezes será que nós não fazemos esse tipo de drama, amados? Quem disse que ele morreria? Quem disse que ele morreria, amados? Quantas vezes nós fazemos esse tipo de coisa? Acontece, às vezes, situações complicadas na nossa vida, que supostamente não conseguiríamos, ou não conseguimos passar, ou não conseguiremos ultrapassar, humanamente falando. Mas quando nós temos Deus, queridos, a Bíblia fala em Efésios, no capítulo 6, e depois de terdes vencido tudo, a Bíblia fala, em Cristo sois mais do que vencedores. Então nós vamos passar por aflições, queridos, mas nós temos que aprender a lidar com este momento de luta, com este momento de aflição. Nós temos que aprender a lidar com estas aparentes frustrações. O que a Bíblia fala? Tiago capítulo 1. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tende por motivo de toda alegria. Deus quer que nós nos alegremos com essas coisas. Agora alguém vai dizer, o pastor Samuel é maluco mesmo, cara. Não, queridos, isso é palavra de Deus. Eu não sei de onde Paulo e Silas encontraram forças
Mas eles começaram a louvar, eles começaram a orar e a adorar a Deus, mesmo estando presos naquela situação que eles estavam, queridos. Eles souberam lidar com aquela frustração, porque eles podiam estar dizendo, mas peraí, cara, peraí, não, vamos combinar uma coisa, cara. A gente estava fazendo a obra de Deus, nós acabamos de libertar uma jovem em 2 níveis, eu sempre brinco. Eles não libertaram ela só espiritualmente, elas libertaram ela também fisicamente, porque ela tinha senhores que ganhavam dinheiro em cima das adivinhações dela. Ela foi liberta em 2 níveis. Então Paulo e Silas poderiam ter dito para eles mesmos, não, mas peraí, cara, nós estamos fazendo a obra de Deus. Aí a gente simplesmente liberta lá essa jovem e agora nós vamos ser espancados em praça pública, sem nenhum tipo de julgamento. Agora nós estamos presos, sabe-se lá o que vão fazer com a gente. Eles não sabiam se no outro dia eles não seriam de novo açoitados. Eles não sabiam se no próximo dia, na manhã seguinte, se eles iam ganhar alguma coisa para comer. Eles não sabiam, amados. Eles poderiam, humanamente falando, eles poderiam estar muito frustrados. Puxa vida, estamos fazendo a obra de Deus e olha o que nos acontece. Quantas vezes será que nós não estamos nos sentindo assim, amados? Acontece alguma coisa, uma situação no casamento, nas finanças, e nós nos sentimos frustrados. Fazemos planos, metas, sonhos, objetivos, e de repente eles não dão tão certo. Não dão tão certo como nós tínhamos planejado, como nós tínhamos sonhado. E nós precisamos aprender a lidar com essas frustrações, amados. Mas Esaú aqui não soube lidar com isso. Ele não soube lidar com a frustração que ele estava tendo, sentindo naquele momento, por não ter conseguido trazer a caça para casa. Estou a ponto de morrer, do que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou, escute, ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura. Versículo 34. E aqui vem a sentença. Porque a gente se baseia, a Jacó foi abusiva, foi invasiva, foi de uma expertise quase maléfica. Ele invadiu. Sim. Mas olha como é que Deus fez a leitura. Porque quando Deus deu isso aqui a Moisés, que foi quem escreveu, olha como é que Deus fez a leitura. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Olha só que loucura isso. Aqui Deus fez uma síntese numa frase aqui, amados. Veja que tem um ponto e vírgula, então há uma separação maior ali. Olha só, ele comeu e bebeu, levantou e saiu. Por causa disso, comeu e bebeu, levantou. Comeu e bebeu, levantou e saiu. Assim, olha a leitura de Deus. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então, queridos, porque Esaú não soube lidar com aquela frustração, ele simplesmente perde tudo aquilo que ele tinha por direito. Quantas vezes pessoas se frustram numa empresa por causa de uma determinada situação e vão lá e pedem demissão, às vezes impensada. Uma vez um jovem chegou para mim, ele disse assim, pastor, olha só, ele era do exército, estava fazendo curso, né, para subir, para seguir carreira, e ele se chateou com algumas coisas. Parece que ele queria tirar uma folga, não conseguiu, daí outra vez de novo, né, para estar com a família, para sair de férias, sei lá. E ele não soube lidar com aquela frustração, ele chegou e disse para mim, eu vou largar do exército, cara. Eu disse, velho, não faz isso, cara. Né, tu queria tanto, tu lutou tanto, cara, tu sempre disse que isso era teu sonho, cara. Né, lida com esse negócio aí, cara, segura tua onda aí, velho. Não, eu tô frustrado, não estou mais curtindo. Eu disse, cara, pensa bem, velho, ora a Deus, cara. Ora a Deus, mano. Não deixe esse sonho, não deixe esse plano, essa meta que tu tinha, que tu alcançou agora, por causa de uma ou outra frustração, tu simplesmente pedir para sair. Bom, resumo da ópera. Ele saiu. Não sei quantos anos depois, estou conversando com ele. E ele diz assim, eu pastor daí, ele diz, pastor, deixa eu te falar uma coisa, lembra aquela conversa que a gente teve sobre o exército? Eu disse, lembro, cara. Eu acredito que talvez tenha sido a pior coisa que eu já fiz na minha vida, foi ter largado a carreira militar, porque eu era apaixonado. Mas tudo porque ele não conseguiu. E eram frustrações bobas. Claro, era importante ele estar com a família, claro, isso é inegável, isso é indiscutível.
Mas quantas vezes será que nós não abrimos mão de algo que nós lutamos tanto, de algo que nós planejamos tanto, que nós nos esforçamos tanto, por causa de uma loucura, de uma frustração, de um momento? Eu tenho trabalhado no mercado financeiro, amados, só para você entender, como se fosse investimento na bolsa de valores, tá? Mas não é, é outra modalidade. Ano passado, queridos, ou foi esse ano, um trader, que é um negociante muito conhecido, ele fez uma operação, amados, muito ousada. Muito ousada. E a operação financeira não deu certo. E ele se matou. Aí eu sei de um outro, que eu também não me lembro se foi esse ano ou ano passado, mas um outro trader, isso saiu inclusive no noticiário. Esse outro saiu mais nas páginas que cuidam que trabalham dentro dessa área. Um dos maiores traders do Brasil, provavelmente. Uma vez eu quis fazer um curso com ele, até o Brian, que se informou. O Brian trabalha comigo aqui, meu assistente aqui na igreja. Eu acho que era um sábado de aula com ele, era R$6.000. O cara, monstro, fera. O cara da prateleira de cima. E esse cara, um dia, numa manobra, eu não sei se ele tinha tido alguma perda, alguma coisa, e ele quis buscar aquilo com muita velocidade. E ele entrou numa operação muito arriscada, mano. E ele estava com um aplicativo aberto com todos os investidores que haviam colocado dinheiro junto com ele naquilo. E ele entrou com uma operação, amados. E em poucos minutos, aquele homem, infelizmente, ele perdeu mais de 30 milhões de reais. Alguns dizem que chegou a 45 milhões a perda. Esse homem simplesmente desapareceu do mapa. Acabou com a sua vida, com a sua profissão. Quantas pessoas, às vezes, porque não sabem lidar com uma frustração. Teve uma época da minha vida que eu visitava muito presídios. E nós começamos a fazer culto no domingo de manhã, no presídio de regime semiaberto, em Charqueadas. Você não tem ideia da quantidade de pessoas, para não dizer 100%. Porque alguns ainda dizem, não, eu fiz, não me arrependo. Mas a grande, maciça maioria, como eu me arrependo, foi num momento de frustração. Eu precisava de dinheiro, aí eu fui fazer um assalto, eu me frustrei com a minha esposa, eu acabei matando ela, eu não sei o que, eu matei. É uma loucura, gente. Claro que eu oro e eu acredito que nenhum de nós nunca vai chegar num extremo desse, amém, amados? Mas eu estou lhe mostrando coisas que o ser humano, gente igualzinho a você e eu, que muitas vezes podemos nos inclinar se nós não nos apercebemos da necessidade que nós temos de vencermos essas frustrações. Jesus disse, nesse mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, ou seja, não te frustra. Não te frustra, não fica grudado nessa frustração. Você está entendendo essa palavra sim ou não, mano? Porque eu vou dizer, você já se frustrou muitas vezes na vida e você vai se frustrar provavelmente essa semana, semana que vem, tomara que não, mas é normal isso. O próprio Jesus disse, acabei de citar o texto, vocês vão passar por aflições, e aflições muitas vezes são seguidas de frustrações. Quantas vezes será que você já não fez lá uma prova de um curso, de um concurso, quantos testes para entrar, talvez numa equipe, seja lá o que for, e você, talvez por não saber lidar com aquela frustração, você bota todo o plano a perder. Queridos, nós temos que entender que nós estamos numa grande guerra. Às vezes nós vamos perder algumas batalhas. Às vezes, aparentemente perdemos a batalha. Mas a grande guerra, nós temos o maior de todos os generais, que é Cristo, Senhor. Ele não vai nos deixar jamais perder. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. E há um outro texto que fala sobre Davi. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Samuel, capítulo 12.
2 Samuel capítulo 12. Ele começa ali quando Natã, o profeta, chega e repreende a Davi por causa do adultério dele com a mulher de Urias. Versículo 15, quando começa ali dizendo, ó, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Queridos, você ouviu isso aqui? Foi o próprio Deus que feriu. O próprio Deus feriu. Quando o rei Uzias, que eu acho que foi terça-feira que nós meditamos na palavra, quando o rei Uzias entra no templo para oferecer, lá para queimar incenso, a Bíblia fala que o sacerdote, outros 80 sacerdotes, homens de muita autoridade, chegaram e resistiram o rei. E ele fica maluco com os sacerdotes. Eles disseram para ele, ó, a ti não compete este mistério, ou seja, esse serviço, este ministério. Mas a nós, sacerdotes, da descendência de Arão, a nós compete isso, a ti não, rei. Ele achou que por ele ser rei e por ele ter tido um reinado de tanto sucesso, de tanta prosperidade. A Bíblia fala que Uzias, ele foi muito próspero. Nos dias em que Uzias se propôs a buscar o Senhor, Deus o fez prosperar. Amém, amados? Esse é o texto. Só que de repente ele se ensoberbeceu. Ele deixou aquilo subir, sabe, sair do coração. Sempre quando alguém chega para mim, pastor, que palavra. Gente, eu jogo para dentro do coração, para servir como combustível para a caminhada. Se o cara deixa ir para a cabeça, se o cara deixa subir para a cabeça, ele caminha para o orgulho, ele caminha para a soberba. E a Bíblia deixa bem claro que a soberba precede a ruína. O rei Uzias deixou subir para a cabeça. Há uma tradição que diz que isso foi para a sua própria desgraça. E aí os sacerdotes resistem ao rei Uzias, mas ele fica indignado, ele fica louco. O que vocês estão pensando? Eu sou o rei, cara, eu vou fazer e acabou. Aí diz que na hora o Senhor, o próprio Deus fere ele com uma lepra. Ai, pastor, isso é o Antigo Testamento, Deus não age mais assim. Será? A Bíblia diz que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Não vamos brincar com Deus, amados. Não vamos brincar. Às vezes não vem uma lepra no rosto, na pele. Às vezes a lepra vem no casamento. Às vezes a lepra vem nas finanças. O camarada vem aqui, ó, ele começa a brincar com Deus e... Você está entendendo essa palavra sim ou não? Não é palavra para deixar ninguém com medo, amados. Amém, igreja? Amém, amados? Mas nós precisamos ter temor de Deus. Mas voltando. E o Senhor então feriu a criança que a mulher de Urias, versículo 15 ainda, dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Olha só, versículo 16. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam, eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi, escuta essa. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros. E entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? Eles responderam, morreu.
Olha a reação de Davi diante da frustração. Olha a reação que Davi teve diante deste insucesso, desse fracasso. Porque ele orou, ele jejuou, ele se arrependeu. Só que a Bíblia diz que então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe os seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Então, queridos, aqui Davi poderia ter lidado com a frustração da mesma forma como Esaú. Deus não me ouviu, eu jejuei, eu orei, eu pranteei. E Deus não me ouviu, não quero mais saber de nada. Mas não, queridos, veio a notícia, quer dizer, ele interpretou, ele entendeu a notícia. E ele entendeu que ele de fato tinha errado. Assim como Natã havia dito para ele, o profeta. Ele entendeu, ele discerniu que ele precisava agora tomar uma atitude de se levantar. Quantas pessoas às vezes passam por uma frustração e se passa 1 ano, se passam 2 anos, 3, 10 anos e a pessoa fica lá naquele passado. Fica vivendo e remoendo aquela sensação de perda, de frustração, de traição. Às vezes por causa de algo do passado, convivem num casamento ferido por causa de algo do passado. Eu quero dizer uma coisa, em nome de Jesus, se lá no passado, lá no tempo que vocês não conheciam a Deus, se a sua esposa lhe traiu, se o seu marido lhe traiu, bota uma pedra em cima disso, esquece esse negócio, nunca mais toca nesse assunto, e vivam a vida que Deus tem para vocês a partir de hoje, e para sempre com Ele. Quantas vezes já atendi pessoas, pastor, nosso casamento está desse jeito, porque o meu marido não consegue me perdoar por causa daquilo que eu fiz lá. Tá, mas já conheci ele? Não. Tá, mas e aí? E mesmo que já se conhecesse, mesmo que se configurasse mesmo então uma traição, querido, desculpa, quem vive de passado é museu. Eu quero dizer uma coisa, se você está em Cristo, Deus não está nem aí com o seu passado. Deus está se importando com o seu futuro nele. Se eu passar diante de Deus, já era. O problema são os rótulos que os homens põem. Se uma pessoa erra no passado, dificilmente ela é perdoada por Deus, cara. Interessante, cara. Ela é perdoada por Deus. Olha só, Jesus estava lá, né, de braços abertos, braços estendidos, na cruz do Calvário. Aí um malfeitor do lado dele, o cara pecador, gente, um ladrão, sei lá o que ele fez, homicida talvez. Ele olha para Jesus e diz: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não olha para ele: pois é, mas é que são muitos pecados, não sei se vai dar lá um lugar de santidade total. Não vai dar, desculpa aí, querido. Ele não fez outra coisa, talvez, não, pois é, mas você se arrepende mesmo de todos os pecados, de todos, até que você não se lembra, se arrepende mesmo. Não, mas tu tens certeza? Tá, mas se tu saísse da cruz hoje, tem certeza que tu não voltaria a fazer isso? Não, Jesus não fez nada disso, cara. Entenda que o malfeitor do lado de Jesus nem chegou a pedir: Senhor, me deixa entrar no teu reino. Ele não disse: Senhor, eu te peço perdão por tudo que eu fiz, e se houver alguma chance de eu ir contigo para o teu reino. Ele só diz: lembra-te de mim. Nem que seja uma vaga lembrança, te lembra de mim. Talvez ele estava pensando na sua família, aqueles que iam ficar.
Lembra de mim, abençoa minha casa, minha família. Jesus, eu estou todo arrepiado, gente, até a barba aqui, cara. Sério. Jesus olha para ele e diz assim: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não se importou com o passado daquele homem. Jesus estava se importando com o presente, com a declaração dele presente. É isso que você tem que fazer no seu casamento, é isso que você tem que fazer nos seus relacionamentos. Esqueça o que ficou para trás, meu irmão. E se Davi tivesse ficado se remoendo, com aquela frustração, mas peraí, eu orei, eu jejuei, eu me arrependi, quando Natan chegou aqui e me falou aquelas coisas, eu reconheci que eu era o homem. Por que Deus não me perdoou? Por que Deus não salvou o filho? Ele não questionou a Deus. Ele se levantou. Ele tomou um banho. Ele se ungiu, ele se perfumou. Ele trocou de vestes. E antes de se alimentar, ele entrou na casa do Senhor para adorar ao Senhor, dizer: Senhor, eu me arrependo e eu me alegro, porque tudo, o texto não estava escrito ainda, mas eu tenho certeza que ele espiritualmente ele migrou nessa dimensão. Ele disse, estou conjecturando, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, e eu te amo, Senhor. Eu não sei porquê, mas o Senhor levou o meu filho, mas eu a partir de hoje quero renovar minha aliança com o Senhor. Nem os seus servos entenderam, mas o que é isso, cara, que tu está fazendo, rei? Teu filho estava lá prestes a morrer, tu estava orando, estava jejuando, estava prostrado, a gente tentou te levantar e o Senhor não quis. Agora teu filho morreu, agora que era hora para tu estar chorando e amargando um luto. Mas ele sabia, queridos, que havia algo para acontecer em Deus. Talvez você já se frustrou muito na sua vida. Talvez você já se frustrou muito no seu casamento, nas suas finanças. Talvez você já se frustrou terrivelmente em muitas coisas. Talvez você carregue no seu coração sentimentos. Desculpa o que eu vou falar agora. Talvez você é cristão há 10, 20, 15 anos. Você que está assistindo em casa. Mas às vezes muitos cristãos carregam no coração uma mágoa, um ressentimento. E aquilo vai criando uma raiz de amargura. E quero dizer, quando nós entramos, quando nós não superamos uma frustração e migramos talvez por uma falta de perdão, queridos, a nossa vida fica atada, a nossa vida fica amarrada, fica literalmente presa. Por isso que Jesus, quando ele ensinou a oração sacerdotal, quando ele nos ensinou o Pai Nosso, ele disse: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. A palavra perdão no grego, apoluo. Essa palavra quer dizer literalmente liberar. Significa que se eu não perdoo, eu não libero. Se eu não sou liberado, ou melhor, se eu não libero, eu não sou liberado. A falta de perdão, até já vi pessoas postando sobre isso. Não sei quem é o autor da frase. Mas que a falta de perdão é como você tomar um veneno, querendo que a outra pessoa morra com o efeito daquele veneno. Falta de perdão é uma das coisas que mais amarram pessoas. E às vezes a falta de perdão, ela vem de uma frustração que você não soube lidar, que você não soube superar. Deus nessa noite está nos trazendo essa palavra, queridos, porque Ele quer que nós avancemos. Ele quer que você avance, que você entenda que essas frustrações que nós temos, às vezes diárias, quantas vezes a pessoa chega em casa, ou o marido ou a esposa, e o cônjuge, independente de quem seja, e o cônjuge não responde, ou melhor, não corresponde na mesma, sabe, no mesmo nível de amor, de carinho. De repente a esposa preparou um jantar com todo carinho, se queimou fazendo a comida, teve que cuidar dos filhos rodeando na volta, fazendo bagunça, aquela... né? A mulher se estribuchou para fazer o jantar. Aí daqui a pouco chega o marido e olha assim: mas vamos comer isso aí mesmo. Imagina a frustração da mulher.
Ou imagina a frustração do marido, o cara vai lá, luta, trabalha, se esforça. Uma vez eu tive que ministrar no coração de um obreiro, gente, que estava passando por dificuldades na casa deles. E a mulher, que se dizia uma mulher de Deus, chegou e disse para o cara: tu não é homem para sustentar a nossa casa, por isso que a gente está desse jeito. Ah, por favor, gente. O maior de todos os homens, o mais guerreiro de todos, às vezes pode passar por momentos de fraqueza e não conseguir levar o sustento. Às vezes não é nem fraqueza, às vezes são momentos que Deus permite, desde por motivo de toda a alegria, ou passares por várias provações. Você está sendo provado, meu irmão? Glorifica a Deus. Você está frustrado, glorifica a Deus. Faz como Davi, se levante hoje. Talvez hoje você entrou por aquela porta com seu coração frustrado, porque você está lutando não sei quanto tempo. Sabe, igual aqueles discípulos estavam lá lavando as redes. Senhor, nós lutamos, nós tentamos pescar a noite inteira e nada, nem sequer um peixinho desse tamanho. Porque os desse tamanho passavam por entre os buracos dos fios da nossa rede. Pensa um troço do fracasso total. Mas Jesus disse: faze-te ao largo. Vai lá no fundo, ou seja, não fica aqui na beira. Tem muita gente que está querendo ser abençoado. Ei, escuta essa. Tem muita gente querendo ser abençoado no reino de Deus, ser abençoado por Deus, mas no reino de Deus está só pelas beiradinhas. Desculpa a expressão, mal e porcamente vem no culto. Só vem quando não está muito cansado, quando não está muito quente, ou quando não está muito frio, ou quando não está chovendo, ou quando isso, ou quando não tem visita, ou quando tem... Meu irmão, qual é o nível que você quer ter na presença de Deus? A pesca maravilhosa, ela só aconteceu quando Jesus disse: faze-te ao largo, que quer dizer, vai lá no fundo, vai para o profundo. Quer a bênção de Deus? Quer a pesca maravilhosa de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, nas suas finanças, sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre a sua descendência? Vai para o profundo com Deus! Vai para o profundo com Deus! Não vamos ficar no raso. Não vamos ficar travados nas frustrações dessa vida. Estava falando de ti antes, Marquinhos. Depois eu quero dar volta de carro zero. Mas Deus abençoa quando nós vamos para o profundo. Antes ficava só na beirada. Estaria ele concordando, amados. O que não é errado. Quer dizer, é errado, né? Mas... não estou condenando ele, estou exaltando o que Deus está fazendo na vida dele, amém, amados? Quantas vezes as pessoas estão paradas por causa de frustrações no casamento, frustrações normais, viu, gente? Olha, só casando, que Deus me perdoe de usar esse exemplo, mas só casando com Jesus para não ter problema, gente. Sério? Se você casou com um ser humano, se prepare, você vai ter problemas. Você vai ter dificuldades, vai ter dias que o seu marido, aquele príncipe, não vou dizer encantado, porque é coisa de magia, né? Aquele príncipe, ele pode acordar um sapo. E pode passar os anos e virar um sapo boi. É, igual a mulher, aquela princesa, pode passar os anos e virar a mulher de Shrek, eu não lembro o nome. A Fiona. Fionão. Acontece. Comidinha demais, exercício de menos. Fora a estética. Deixa a estética de lado. Porque beleza não põe mesa. Mas às vezes, aquela sua princesa. Uma vez teve um rapaz, né? Ele casou com uma pessoa. Cara, se eu não falar, vão achar que eu estou achando a mulher bonita. Se eu falar, daí vão saber quem é, daí é complicado. Uma pessoa que é minha parente, tá? Muito bonita. Só que às vezes de manhã ela é meio mal-humorada, assim. Aí teve um dia que ela acordou daquele jeito, o cara foi falar, fiz o café, me deixa dormir. Ele olhou para ela, quem está aí?
Tipo, não deve ser um encosto, né? Às vezes aquela princesa não vai estar naquela doçura de princesa, vai estar soltando fogo que nem um dragão. A mesma coisa o homem, aquele príncipe, aquele gentleman, aquele cavaleiro. Às vezes ele não vai ser o cavaleiro, vai ser o cavalo. Às vezes vai dar uns coices. Só que nessa hora você precisa amar. Você precisa lidar com essa frustração de repente, meu marido, que eu oro, que eu me esforço, que eu me dedico. Todo dia ele chega em casa e dá uma patada. Ora, abençoa esse marido, abençoa ele. Profetiza sobre a vida dele, profetiza, não amaldiçoa. Declara, não, meu marido é uma bênção, ele vai voltar a me tratar com amor, com carinho. Aprenda a lidar com as frustrações, porque é fácil chegar, não quero mais, pronto, estou fora. Fácil. Não precisa de muita coisa para fazer isso. Não desista desse seu filho que talvez tenha frustrado você ao extremo. Claro, queridos, eu não falo, lute pelo seu casamento, se você está vivendo um casamento abusivo, apanhando, aí seria até crime da minha parte de acobertar um troço desse. Eu acho que eu nem precisava falar isso, mas estou falando para que não fique mal interpretado nada. Você tem que lutar pelo seu casamento. Sim, é uma luta mesmo, a pessoa está apanhando dentro de casa. Isso aí está fora de cogitação, né, amados? Amém, igreja? Senão, vai eu junto ainda preso com o agressor, né? Mas nós, na igreja, nós cremos no casamento, amados. Nós cremos na restauração, amém, queridos? Lutamos por isso, oramos por isso, choramos por isso. Mas às vezes a coisa é abusiva demais. Então só para ficar esse parênteses aberto. Aberto e fechado já, né? Mas de repente você está aí vivendo uma frustração com um filho. E você investe, e você conversa, e você tenta, e você dá mais uma chance. E não adianta. Parece que nada, nenhum dos seus esforços são válidos. Eu quero dizer uma coisa em nome de Jesus. Aprenda a lidar com essa frustração. E vá ainda mais profundo, para que você possa pescar. Vá lançar as redes no sentido com esse filho, no sentido do trato com esse filho, com essa filha, com a esposa, com o marido. Vai mais profundo. Entenda isso, não é para ir para o fundo do rio. Que rio que é para eu ir, pastor? Na Lagoa da Pinguela serve? Não. Estou falando para você ir. Lagoa da Pinguela é uma lagoa que tem aqui perto de Porto Alegre, tá? Eu estou falando para você ir mais profundo na presença de Deus. Que foi o que Davi fez, queridos. Ele sabia que para ele lidar com a frustração da perda do filho, só indo para a presença de Deus. Por isso que antes de comer, mas ele não foi de qualquer jeito. Olha que coisa mais linda, gente. Olha que coisa mais linda. Ele pegou, ele foi lá, ele tomou um banho. Pelo que dá a entender, ele ficou 7 dias jogado ali no chão, mas pelo menos já vi vários pastores falando, afirmando isso. O cara estava lá, jogado talvez, sem tomar banho, daquele jeito. Ele toma um banho, ele se unge, ou seja, a unção, nesse caso aqui, é também se perfumar, gente. Eram especiarias, óleo com especiarias. Amém, queridos? Então ele tira aquela aparência de casa caída, sabe? Ele põe novas vestes. Ele se recompõe e vai para a presença de Deus. E vai adorar a Deus. E ali Deus levanta ele. Queridos, interessante que por causa do pecado dele, o diabo conseguiu sim roubar o seu filho. Mas é interessante que quando ele vai para a presença de Deus, Deus dá a ele Salomão, dito por Jesus como o homem mais sábio entre todos. Olha o que Deus fez por Davi, amados. Tá bom, querido, já que você se recompôs, já que você se levantou e você veio para a minha presença e me adorou,
eu vou te dar agora o inimaginável. Porque talvez todos à volta de Davi poderiam estar pensando, cara, agora Davi já era, velho. Agora o cara vai ser um poço de frustração pro resto da vida. Afinal, ele orou, ele buscou, ele tentou e simplesmente Deus rejeitou Davi. Davi já era. Eu não estou falando o que aconteceu, porque a Bíblia não fala, mas o próprio Natan, o grande profeta, humanamente falando, não estou falando se ele tinha revelação ou não, mas humanamente falando, Natan podia olhar para ele e dizer, pois é, Davi, essa criança foi. Será que as outras também não vão? Será que a partir de agora o teu reino não está rejeitado? Será que tu não está sendo rejeitado como Saul foi rejeitado? Talvez todos à volta de Davi poderiam pensar isso. Mas eu quero dizer uma coisa. Quando nós vamos para a presença de Deus, toda a rejeição cai por terra. Talvez tenha aqui pessoas que foram rejeitadas antes do nascimento. Talvez você saiba que seu pai ou sua mãe ou ambos queriam abortar você. Eu quero dizer uma coisa em nome de Jesus, você não é um erro, você não é um equívoco, você não é fruto de um erro, você foi alguém programado, projetado, planejado por Deus. Talvez até tenha acontecido de um jeito estranho, mas Deus permitiu para que você viesse a existir. Você é sim projeto de Deus, você é importante para Deus. Ele lhe ama e quer ver você vencendo e avançando na vida.